Começando a desembolar, fala aí, que bênção. Muito bom. E como nós dissemos, a gente começou a compartilhar sobre a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E aí o Rafa ministrou a primeira mensagem, trazendo para nós, quando o apóstolo Paulo, ele inclusive faz uma declaração, né, falando sobre Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Na mensagem número 2, nós começamos o capítulo 2, falamos sobre a luta contra o gnosticismo que Paulo enfrentou naquele período. E no capítulo 3 a gente veio fracionando, porque existem muitos ensinamentos que são muito práticos ali, e eu e o Rafael até conversamos que às vezes a gente se apressa um pouco em fechar a exposição e a gente acaba por perder a beleza de algumas coisas que a gente vai ler o que o texto diz, mas a gente precisa enxergar o como se aplica na nossa vida, nos dias de hoje, o que o texto está dizendo. E aí nós começamos em Colossenses 3, a primeira coisa que nós falamos foi sobre pensar nas coisas que são do alto. Depois nós falamos sobre os efeitos da nossa união com Cristo, a velha natureza em contraste, em oposição com a nova natureza. E aí na semana passada, o Rafa trouxe uma palavra sobre as virtudes de Cristo em desenvolvimento no cristão. E hoje nós queremos iniciar ali em Colossenses 3,18, falando sobre o cristão e os seus relacionamentos. Amém? Então nós vamos falar sobre o cristão e os relacionamentos que permeiam a vida cristã. Oi, irmão. Muito bom. E a paz de Cristo seja o árbitro entre nós. Então, não é sobre ter algo, é sobre o que Deus está fazendo em nós. Muito bom. Então, Amém. eu confesso que eu usei de forma equivocada, muitas vezes. Eu aprendi. Obrigada pela revelação que tem sido dada pelo Senhor. Sim, foi muito especial, né? Vamos então ler, irmãos, Colossenses 3, a partir do verso 18, ali. Está aí já, então? Legal. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Claramente, pelo que a gente está vendo, esse texto, ele vai tratar sobre o que, irmãos? Esse trechinho vai tratar sobre família. Amém? Eu até coloquei uma mensagem, né, ao longo dessa semana, que a gente queria hoje compartilhar sobre isso. E nós não carecemos
de apenas mais informações. Nós carecemos de revelação que produza em nós uma genuína compreensão. E essa genuína compreensão produza transformação em nossas casas. Vamos orar por isso em especial? Amém? Vamos fechar os olhos mais uma vez? Falar com o Senhor? Paizinho, nós te damos graças, nós te louvamos, te bendizemos, e colocamos diante do Senhor o nosso coração rendido, admitindo, assumindo, Pai, que muitas vezes nós estamos tão acelerados, tão atarefados, tão obstinados, que não enxergamos, Pai, a profundidade da revelação que o Senhor tem para nós nas Escrituras e o como o Senhor quer fazer com que a gente compreenda em toda a plenitude o que está escrito, para que além do intelecto, o nosso estilo de vida seja afetado. O nosso estilo de vida seja transformado, Senhor. Não uma mudança, Senhor, apenas nos comportamentos, onde refreamos com esforços humanos os nossos ímpetos, mas uma mudança, Senhor, que ela vem de dentro para fora, onde é uma nova natureza em Cristo Jesus. Que uma vez que a obra da regeneração vem avançando em nós, isso se desdobra, isso se revela, Senhor, em uma família estabelecida com saúde em seus lares, em nossos lares, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, por tantas vezes, nesse assunto família, Pai, nós abordamos apenas do nível do comportamentalismo, Senhor. Abordamos apenas no nível, Senhor, de você tem que, e muitas vezes deixamos de compreender que o Senhor, transformando a nossa natureza, homens serão pais e maridos transformados e melhores. Mulheres transformadas serão mães e esposas piedosas. Filhos transformados serão jovens e crianças que poderão refletir a obediência do Filho de Deus em todas as coisas. Por isso, Senhor, derrama, Pai, espírito de sabedoria e revelação sobre nós, a fim de que possamos extrapolar os limites do intelecto e adentrar, Senhor, no campo da regeneração. Nós somos uma igreja, Senhor, onde estamos falando tanto sobre família, o nosso nome carrega isso. Por isso nós não queremos nos mover na superficialidade, Pai. Nós queremos adentrar, Pai, de fato, no campo da revelação. E para isso carecemos totalmente, dependemos totalmente da Tua pessoa e do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Quero trazer hoje um compartilhar sobre família, mas eu preciso trazer antes disso uma reflexão que essa semana, como a gente avançou bastante, alguns irmãos assim, os pais dos filhos jovens e adolescentes me ouviram em algumas coisas essa semana, os homens me ouviram algumas coisas essa semana, fui mandando algumas mensagens e tal, Elinete ouviu, as mulheres ouviram um pouco Elinete falando algumas coisas essa semana e trazendo um pouco a nossa compreensão, o que nós estamos construindo. Nós precisamos compreender, porque às vezes a gente não consegue avançar em algumas áreas, porque a gente não tem uma real compreensão do que a gente está construindo. Se a gente parar para observar na Sagrada Escritura, o Senhor, em seu eterno propósito, Ele está estabelecendo uma família chamada família de Deus. E a família biológica, ela é ela é uma estrutura unitária compondo essa estrutura plural que é a família de Deus. Se eu não compreendo isso, eu vou ter dificuldade de tratar a minha família com saúde,
porque eu não estou enxergando que eu estou cooperando para formar a família de Deus. Consigo me expressar com clareza aqui, nessa introdução, irmãos? Amém? E por que isso é tão importante para a gente pensar e compreender? Porque se então o padrão da família de Deus é o que eu quero estabelecer, a família biológica ela precisa ser um reflexo daquilo que nós estamos construindo para a eternidade. Então, se existe o Pai Celestial, em cada unidade familiar existe a figura também do quê? Do Pai. Assim como existe o Filho Jesus, num ambiente familiar, uma família onde tem lá os seus filhos, o Filho, então, precisa compreender a figura do Filho de Deus para compreender e se enxergar nesse ambiente de família. E qual é o grande desafio? O grande desafio, gente, e aí a gente precisa rasgar o verbo, falar a verdade, é que a maioria de nós, quando nós formamos as nossas famílias, nós não fomos devidamente instruídos nas Sagradas Escrituras sobre como deveríamos tê-la formado. Então, quando a gente pergunta assim, se a gente abrisse assim para começar a dialogar nesse sentido, quantos talvez de nós, preparando-se para o casamento, receberam algum tipo de orientação desde a base do que significa família, o que é organizar a sua casa, o que é organizar o seu lar, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, quantos filhos, como é que vai ser quando vierem os filhos. E muitas vezes nós, porque não fomos ensinados, a gente foi montando a família da gente, construindo a família da gente, com base na Escritura ou com base na nossa percepção natural, gente? Na maioria das vezes a gente construiu a família com base no que a gente ouviu do pai, ouviu da mãe, viu em alguns e vamos embora. Mas aí quando a gente para aqui, eu quero trazer, antes de voltar nesse texto, trazer uma reflexão para a gente. Quando a palavra de Deus nos ensina, e Paulo falou lá na carta aos Efésios, que estava ensinando sobre família e tal, deixará o homem o que, gente? Pai e mãe. E unir-se-á a sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. Eu quero parar aqui, e eu preciso trazer para nós uma compreensão. Quando diz deixará o homem pai e mãe, aqui a gente já tem um primeiro desafio que está estabelecido para nós. Porque muitos de nós não tiveram pai e mãe para deixar. Muitos de nós, na formação da família, nós nem deixamos nada, porque não tinha o que deixar. Então a gente entrou na vida familiar, entrou num casamento, entrou para formar uma família, sem a devida compreensão do que é deixar pai e mãe. E por não termos essa devida compreensão do que é deixar pai e mãe, os reflexos vêm quando a gente começa a formar a família da gente. As tensões, as dificuldades e as lutas vêm quando a gente começa a viver a vida conjugal ou a vida familiar. Consigo me expressar com clareza até o momento, irmãos? Diante desse cenário, o que a gente enxerga aqui? E isso a gente observando nas Escrituras, o texto começa falando, versículo 18, para as mulheres, mas eu quero iniciar no 19. Eu quero no 19 trazer o entendimento de que maridos, cada um de vós faça o quê? Ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Outra tradução diz o que aí? Aspereza, amargura. Quando a gente olha esse cenário, gente, de marido, ame a sua esposa e não a trate com grosseria, com aspereza ou amargura. Quero parar aqui e quero trazer para a gente uma compreensão. Quando a gente usa essa expressão de marido, nós temos aqui, acho que com exceção do Hugo, do Rafael, do Samuel, do Daniel aqui, os demais homens aqui, todos são casados. Certo? E o que esse texto traz para nós aqui, maridos? Ame a esposa e não a trate com grosseria. Quando a gente observa essa expressão ame aqui, essa expressão, quando a gente vai observar lá no grego, a expressão utilizada aqui é ágape. Não é uma expressão, por exemplo, como o amor philos, que é um amor fraterno,
é um amor onde há a ideia de troca, não é o amor eros, que fala da atração física, e nem fala do storge ou estorgui, como outros preferem pronunciar, que é um amor apenas relacionado à responsabilidade familiar. A expressão aqui é a expressão ágape, e esse maridos, cada um ame a sua esposa, ele está tratando especificamente sobre um amor que se entrega sem aguardar nada em troca. Eu quero parar aqui e preciso reforçar isso. Irmãos, nós precisamos ser, aos homens aqui, os homens casados, nós precisamos ser, dentro dos nossos lares, aqueles que param de mimimi e assumem amar as suas esposas, se entregando plenamente por elas, sem esperar nada em troca. Pastor, mas onde você acha que isso é possível? Isso é possível em Cristo Jesus. Isso é possível por meio do Evangelho. Isso é possível por meio do poder de Cristo Jesus em nós. Irmãos, preste atenção em algo, aos homens aqui. Sabe qual é uma das maiores reclamações de esposas dentro no ambiente que a gente muitas vezes assiste uma ministração, ouve alguém, conversa com alguém, observa alguma coisa? Geralmente, mulheres percebem que quando elas deixam de fazer algo que agrada o marido, esse marido é normal eles encolherem a mão, é normal eles recuarem e pararem de tratar a esposa piedosamente, porque eles estão aguardando o tempo inteiro receber algo em troca. E o padrão de entrega para nós homens, irmãos, é maior do que o padrão de entrega do que para as esposas. Agora, minhas irmãs, eu preciso abrir um parênteses aqui e deixar uma orientação para as irmãs. Tem homem perfeito aqui ou não? Tem homem perfeito aqui ou não, gente? Só Cristo. Tem homem perfeito aqui, irmãos? Tem nada, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que as irmãs precisam ter paciência com a gente, que a gente está aprendendo. E às vezes, no paralelo, a gente percebe que enquanto há homens que se encolhem de fazer o bem, há em paralelo, simultaneamente, há irmãs produzindo uma tensão no lar muito grande, porque esse homem ainda não atingiu o entendimento que precisaria ter atingido. E onde está o equilíbrio nisso, irmãos? E aí falando assim, num tom bem pastoral mesmo, nesse sentido. Onde está o equilíbrio? Eu sei onde eu devo chegar. Sei onde eu estou. O equilíbrio está em eu não me contento por permanecer onde eu estou e eu assumo avançar para quem eu quero me tornar. Onde está a sabedoria? A sabedoria está em eu enxergar que eu não sou hoje mais o mesmo homem que eu fui há um ano atrás. A sabedoria está em uma esposa impulsionar o homem para crescer em áreas onde ele tende a ficar estacionado. E agora nós estamos vendo um cenário aqui. Olha que interessante, queridos. Os maridos devem fazer o quê? Amar a esposa e não a tratar com o quê? Com grosseria, com aspereza. Por que o apóstolo Paulo estava escrevendo isso? Na cidade de Colossos, era um povo judeu ou um povo pagão, queridos? Região ali de Colossos. Povo judeu ou pagãos? Gentios, né? Pagãos. E eles estavam se convertendo ali. Só quando eles estavam se convertendo e eles passavam a fazer parte da igreja cristã, eles estavam trazendo o padrão cultural e familiar que eles tinham aprendido. E o padrão cultural e familiar que eles tinham aprendido, qual era? Primeiro, a poligamia era aceita. Se a poligamia era aceita, a mulher, se desagradasse o marido em algo, ele passaria a tratá-la com uma certa aspereza e rapidamente poderia conhecer uma outra mulher e passar a se relacionar com ela.
E o que Paulo está dizendo aqui quando escreve? Não a trate com grosseria, não a trate com aspereza, não a trate com desprezo. Tem uma tradução, não me recordo agora qual era, não a trate com desprezo. Está colocando para nós que, a despeito de também alguma mulher ter algum tipo de dificuldade, que o homem deve tratá-la com o máximo de gentileza e não lidar com ela como o mundo pagão lida com as mulheres. Sabe uma das coisas que para a gente é um grande desafio, queridos? A gente está vivendo um período onde o feminismo está dando uma... Cada dia que passa tem alguma coisa nova de feminismo. Irmãos, quando eu leio um texto como esse, que o homem deve amar a sua esposa e não tratar a mulher com grosseria, e isso daí já fica orientação para os jovens rapazes aí, solteiros ainda, que quando formarem suas famílias, quando formarem seus lares, que sejam cuidadosos em tratar as suas futuras esposas com gentileza, com amor e com piedade. E se não for para tratá-las dessa forma, que os pais também sejam sábios em segurar os filhos e dizer, opa, segura um pouquinho, você ainda precisa ser formado nessa área aqui, aguarda um pouco mais. Amém, queridos? Agora, olha que interessante, quando nós vemos aqui a expressão marido, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Estamos falando de homens que lidam com as suas esposas e em seus lares, tratando-as com delicadeza e as respeitando como vasos mais frágeis, segundo a Escritura nos ensina. De igual modo, as mulheres, cada uma de vós seja o quê, gente? O que a Escritura está colocando aqui? Que a mulher ela deve ser submissa ao próprio marido, pois assim devem proceder por causa da vossa fé no Senhor. Aqui eu quero parar um segundo. Essa palavra submissão em relação ao feminismo, quando a gente ouve essa expressão submissão, o movimento feminista de imediato vai se erguer contrário a nós e vai dizer que isso daqui é usado muitas vezes pelos cristãos para subjugar a mulher e tal. Mas se nós formos observar, o Evangelho foi quem tirou a mulher de uma condição de ser subjugada, a condição de ser tratada como objeto, e a mulher na condição de ser tratada como alguém descartável. Foi o Evangelho que pegou a poligamia e falou, basta, vamos recolocar a mulher na posição que ela deve estar. E a posição que ela deve estar é ao lado do marido. Uma auxiliadora que lhe seja o quê, queridos? Idônea. E aí, quando surge a palavra submissão, que aí é um desafio para aquelas mulheres que são casadas, por quê? Porque aí tem uns homens, e pelo amor de Deus, irmãos, vamos alinhar isso daqui em nome de Jesus. Tem uns homens que pegam esse raio desse texto aqui, que é uma bênção, e usam esse texto para subjugar mulheres, para subjugar a esposa, para prevalecer contra ela. Deixa eu dizer uma coisa séria aqui, irmãos. Cristo tem autoridade sobre a igreja. Amém ou não? Vou repetir isso. Cristo tem o quê, irmãos? A autoridade sobre a igreja. A autoridade de Cristo sobre a igreja veio por que caminho? Porque Cristo morreu por ela. Então, peraí. Cristo exerce autoridade sobre a igreja. E por que ele exerce autoridade sobre a igreja? Qual o motivo dele ter autoridade sobre a igreja? Porque Cristo fez o quê? Morreu por ela. Então, de onde procede a autoridade de um marido em seu lar? E aí, gente? A autoridade de um marido em seu lar, primeiro, por ele estar em Cristo, amém? Mas também procede por esse marido se portar e viver dando a vida pela esposa. Então, aos solteiros, aos meninos solteiros, se vai casar, é para pensar em alguém que vocês vão dar a vida. É para pensar em alguém que vocês vão entregar o tempo, a energia e o vigor de vocês. Porque muitas vezes nós vemos uma crise de autoridade no lar. E por que nós vemos uma crise de autoridade no lar?
Porque o homem está reivindicando que a mulher seja o quê, querido? Submissa. Mas o cara não está dando a vida por ela. Então ele não consegue exercer autoridade porque ele não está entregue completamente. Estou conseguindo me expressar com clareza aqui, irmãos, ou não? E eu quero então trazer uma compreensão para a gente, trazer uma reflexão para a gente, de que toda mulher que vê um homem que se entrega voluntária e piedosamente por ela, a resposta dela é submissão amorosa e voluntária. Consigo me expressar com clareza aqui ou não, irmãos? Então, qual o papel do homem? Qual o papel do homem? Cara, você precisa morrer pela esposa. Você precisa morrer por ela. Aos rapazes solteiros, vai encontrar uma moça? Não vá pelo rostinho bonito. Não vá pelo corpinho torneado. Vá por encontrar uma mulher que você veja tamanha carga de valores e evangelho, que você diga assim, eu vou morrer por essa mulher. Eu vou morrer por ela. Eu escolho alguém que vai viver o evangelho junto comigo. Já dei um spoiler do culto de quarta-feira da gente aí. A primeira mensagem fala assim: maridos, amem a esposa, não ajam como aproveitadores dela. Uau! Esposas, compreendem e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honrem o Senhor. Uau! Olha que especial essa tradução. O marido não deve se portar como o quê, gente? Como um aproveitador. Presta atenção. Isso daqui é sério, gente. E olha que curioso, né? Fora os filhos da gente aqui, só tem casais aqui hoje, né? Praticamente. E aí, o que nós temos para avaliar? Nós temos para pensar aqui. Que quando a gente pensa na relação família, essa relação, Cristo é o cabeça e a igreja é o quê, irmãos? O corpo. Não há competição. Cristo exerce autoridade e a igreja corresponde. Faz sentido ou não, gente? Não há competição aqui. Da mesma forma, o marido é o quê? É o cabeça da mulher. Se o marido é o cabeça da mulher, não deve haver concorrência no lar. Irmão, deixa isso, tinha que botar isso na camiseta assim, né? Que não haja concorrência no lar. Porque o que nós muito vemos nos dias atuais? O homem quer exercer autoridade e a mulher quer poder gritar de vez em quando. Tudo bem ou não? Não, gente. Não deve haver concorrência ou competição no lar. Os lares da gente precisam ser o espelho, o reflexo daquilo que há entre Cristo e a igreja, entre o cabeça e o corpo. E é nesse ambiente aí, vamos lá. O homem é o quê? O homem dá a sua vida, ama a esposa. A mulher responde como? Responde com submissão amorosa e voluntária. E aí tem uma coisa, irmão, que eu preciso trazer à memória, que a gente vem falando só há muito tempo aqui. Submissão, gente. Presta atenção. Submissão. Submissão em todas as relações. A minha submissão ao Senhor, a minha sujeição também à igreja, porque eu também me sujeito à igreja, irmãos. O pastor não está acima da igreja. O pastor, ele coopera com a igreja. Está entendendo a diferença ou não, gente? Não está acima. Então também ouço a igreja. A submissão da igreja ao pastor. A submissão, sujeição mútua aos irmãos. Toda relação de submissão não pode ser imposta, nem exigida, nem requerida. Presta atenção nisso. Submissão não pode ser imposta e nem o quê? Requerida. A sujeição, a submissão é algo voluntário que nos é entregue por alguém de forma amorosa. Alguém deve decidir e escolher voluntariamente se sujeitar a outro. Mas eu não posso dar um tapa na mesa e exigir submissão. Eu gosto muito quando o pastor Leandro Vieira fala sobre algo. A gente teve primeiro uma conversa à mesa, lá em Curitiba, e ele falou isso aqui quando ele veio aqui, em setembro. Ele falou assim, gente, a gente não grita, né, assim, berrando no ouvido dos irmãos. O que a gente faz? O apóstolo Paulo falava o quê? Rogo-vos, pois, irmãos. O que é isso, gente? Eu estou entendendo que você só submete se você quiser. Agora, presta atenção, irmão.
Sabe quando que a esposa vai conseguir ser submissa ao marido? As meninas solteiras, quando vocês forem olhar alguém, quando forem observar alguém para formar a família, a gente só consegue ser submisso a alguém quando a gente vê o Cristo nesse alguém. Porque a verdadeira autoridade vem de quem? Vem de Cristo. Então uma mulher deve enxergar em um rapaz características de estar começando a formar Cristo nele. Deve procurar isso. Diante desse cenário, irmãos, isso cria um ambiente. Qual o ambiente? Marido, mulher. Aí, deixa eu trazer aqui logo uma fala. Nós somos uma igreja de família, temos falado sobre isso. Vocês já ouviram que, às vezes, um casal está recém-casado, aí daqui a pouco aparece grávidos, né? Aí quando aparecem grávidos, ele solta uma frase: agora a nossa família está completa. Já ouviram essa ou não? Já ouviram? Meu coração dispara, me dá sudorese, a carótida pula. Aí eu olho, não! Não, gente. Quando casou, aliança uma só carne, a família está ali, o cordão de 3 dobras que não se rompe, a família já está completa. Amém, gente? O que vem agora é o desdobrar do cumprimento de um preceito. Né? O sede fecundos e multiplicai-vos, eu sei que o Rafa e a Alice já vão fazer a cota deles e para mais alguns. Pensei que você estava falando em 8, 10 ali, né, de repente, mas irmãos, compreendem que a família ela já é completa quando a gente já está dentro do casamento? Compreendem isso? Amém ou não, irmãos? Se não, às vezes, o casal começa a entrar em crise, em parafuso, de que a família está incompleta. Não, querido. O cordão de 3 dobras, marido, mulher, Cristo, ali entre eles, já constitui uma família. Amém ou não, queridos? Agora, diante desse cenário, nós temos uma estrutura formada agora, uma família formada em Cristo. E aí vem o próximo nível agora de ensino. Qual é o próximo nível de ensino? Versículo 20 está escrito o que ali, gente? Filhos. Então agora a palavra dirigida para quem? Agora a palavra dirigida aí para o Samuel fugiu? Só porque é hora dele? Ai, não vale. O Daniel, tá certo isso? Tá certo ou não? Então o que acontece, irmãos? Agora a palavra dirigida a quem? Aos filhos. Na verdade, a gente não pode ler o 20 sem já perceber o 21, né? Porque tem os filhos em relação aos pais, e o 21 põe o que, gente? Os pais em relação aos filhos. E isso, inclusive, nos põe para pensar em algo. Nos põe para pensar em quê? Que quando veio o profeta Elias, ele veio para converter o quê? O coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Quando veio João Batista, veio na mesma autoridade, pelo amor de Deus, gente. Quando a gente usa a expressão, na mesma unção de Elias, né? A gente pensa uma coisa muito megalomaníaca. Veio na mesma o quê? Autoridade. Tudo bem? Essa é a expressão. Veio na mesma autoridade que Elias, era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí, nesse cenário aqui, eu quero desdobrar algumas coisas. E aí, aos filhos, se tivesse como pegar aí um celular no bloco de notas e anotar, é uma mensagem importante para vocês também. Tá bom? O que nós temos aqui? Viu, Joaquim? Vamos lá. Filhos. O que está aí a segunda palavra no verso 21? No verso 20? O que é para fazer? Oi? Voltou. Ouviu minha voz lá do bebedouro, do banheiro. Filhos, é para fazer o quê? Obedecer. Amém? Joaquim, a gente tem que aprender a obedecer. Daniel, o papo tem que ser o quê? É isso aí. Gente, vamos trazer aqui. Tem alguma outra tradução aqui, colocando diferente aí, de alguém? Filhos, aí aqui tá. Em tudo obedeçam. Faça o que os pais mandam. Aí o Haroldo chegou a estufar o peito para falar e ainda virou pro Rafa assim. Ó. Isso alegra o Senhor. O que mais, gente? Tem alguma outra tradução?
Vamos lá. Onde eu quero chegar aqui, né, no quesito obedecer? No quesito obedecer, a gente precisa trazer a compreensão de que o obedecer ele tem 3 Is, e eu falei isso há 2 semanas atrás aqui. Alguém lembra quais são os 3 Is da obediência? Samuel ouve isso já. Primeiro I da obediência, irmãos. A obediência, ela é imediata. Obediência depois não é obediência, é desobediência. Você quer ver uma coisa? Sabe aquela parábola de que tinha um pai e 2 filhos? O pai deu uma ordem. O primeiro filho disse, não! E depois foi e fez. O outro filho disse, tá bom, pai. E depois foi e não fez. Quem é o bom filho ali? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois é o bom filho ali. Então, ao filho, compete o que, gente? Obedecer. E é o primeiro I da obediência. Qual é o primeiro I da obediência? Imediato. Obediência depois não é obediência, é desobediência. Ó, a Elinete trouxe aqui uma reflexão importante, irmãos. Essa tal pedagogia que a gente usa de vou contar até 3, está formando na criança uma perspectiva de que ela pode protelar. Ela pode ir até o limite. Não tem limite, é imediato. Faz sentido ou não, gente? É imediato. Deixa eu trazer umas coisas. Eu preciso... Oi, eu contava até 3. Deixa eu contar uma coisa. Eu sei que não está nesse contexto. Tudo bem, gente? Eu sei que não está nesse contexto. Mas eu vou mencionar isso. Lembram quando Abraão mandou Eliezer até a sua parentela para encontrar uma filha para o seu filho Isaque? Sentaram com Rebeca, conversaram com Rebeca. Os pais chegam para ela e dizem assim: espera mais um pouco, fica mais um pouquinho. A Bíblia diz lá em Gênesis que ela disse: não, me levantarei e irei agora. O que isso está mostrando para a gente, gente? Quando a gente sabe que tem que fazer na hora. Então, primeiro I da obediência para os filhos, ela é o que, irmãos? Imediata. Pais, pega a visão. Para de 1, 2, 3, beleza? Eu já vou chegar aqui no como corrigir filhos aqui, eu vou chegar nisso. Tudo bem? Segundo I da obediência, qual é? Integral. O que é integral? É para obedecer todo o caminho, todo o comando. Não é para obedecer parte do que o pai disse. De obediência parcial, gente, já basta Saul. Ligou os pontos aí ou não? Ligou os pontos aí ou não, gente? Por quê? Porque Deus falou, vai lá, vence a batalha, mata todo mundo. Ele foi, venceu a batalha, matou, mas ele... Não, vamos fazer o seguinte, eu acho que é melhor. Gente, filhos, presta atenção, a gente tem mais vivência que vocês. Quando a gente fala uma coisa, a gente tem conhecimento de causa do que a gente está falando. A gente tem uma estrada de vida que justifica coisas que vocês ainda não compreendem. Então, por isso, essa obediência, ela precisa ser o quê, gente? Integral. Já tive situações com Samuel, dar alguns comandos, e ele, mas, filho, só faz o que eu estou falando, depois eu te explico com o tempo, não consigo te explicar agora, mas faz o que o pai está falando. E aí ele, já teve vezes dele fazer completamente certinho, tal, beleza, depois ele explicou e ficou tudo resolvido, e já teve vezes ele não fazer tudo, e ter os seus efeitos, os seus desdobramentos. Por isso, o segundo I da obediência, qual é, gente? Integral. E o terceiro I é o mais desafiador.
Porque esse nem o pai e a mãe conseguem ver, só o Senhor. O terceiro I da obediência, alguém lembra qual é? Interno. E o que quer dizer interno? Só o Senhor sabe se esse filho está obedecendo com coração voluntário ou está obedecendo porque enxergou como uma regra. Entendeu ou não? E qual é o desafio? Gente, o desafio é o filho, muitas vezes, que está o veneno com o pai, porque não adianta, a gente não vai ser gentil sempre, gente. Aos filhinhos, viu, Samuel? Papai não vai ser fofinho sempre. Entendeu? Entendeu, Rafael? Entendeu, Hugo? Entendeu, Isabela? Débora? Tudo bem? A gente não vai ser fofinho sempre. Vai ter dia que a ordem vai vir padrão trauletada. Mas não é porque a gente foi desmedido, talvez, no jeito de falar, que a gente errou, e daqui a pouco eu chego nos pais, que a gente tem que também aprender a pedir perdão para os filhos quando a gente exagera. Entendeu? Mas a gente tem que também compreender, e aí, filho, entenda que o papai e a mamãe também estão aprendendo a ser como Jesus. Nenhum dos filhos falou um amém aí, né? Porque a gente também está aprendendo a ser como Jesus. A gente não é perfeito. Entendeu, gente? Tudo bem até aqui, irmãos? Então, os filhos devem fazer o quê? Obedecer aos pais. Agora, para um segundo e deixa eu falar uma coisa aqui. Tem limite para essa obediência? Filhos, a pergunta é para vocês agora, para vocês. Tem algum limitador dessa obediência aí? O que vocês acham? Eu vou falar aqui uma coisa séria, porque eu não posso. Tipo assim, não tem crianças aqui. Né? Eu vou falar, tem. Eu vou ser cuidadoso, assim, vou falar meio em códigos, mas, enfim. Eu conheci um rapaz, e esse rapaz ouviu do pai, e o pai era um recém-convertido. Esse rapaz estava chegando na casa dos 18 e ele vinha guardando a sua pureza. Entendeu o que eu estou falando ou não, gente? Tudo bem? Ele estava guardando a sua pureza. E o presente de 18 anos dele seria um passeio noturno com o pai, onde o pai ia mandar ele para dentro de um lugar e ia esperar do lado de fora. Você entendeu o que eu falei ou não, gente? O código aí fez sentido? A informação? E aí esse menino desobedeceu o pai. Tudo bem ou não, gente? Ele desobedeceu o pai. Nossa, que menino teimoso, né? O que esse menino fez, gente? Qual o limitador da obediência ali? É toda vez que a regra imposta por um pai ou por uma mãe for em oposição às Sagradas Escrituras. Agora, dentro das nossas famílias hoje aqui, pode ser que a gente daqui a algum tempo tenha outras famílias com perfil que a gente vai ter que trabalhar mais com elas. Mas o perfil das famílias de hoje, a gente não vai ter menino chegando 18 anos e passando por isso. Então, a vocês aqui, o pai em Cristo liberou uma palavra de orientação, o que o filho deve fazer? Obedecer aos pais. Porque isso é bom aos olhos do Senhor. Em Efésios diz, filho, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Aí quando a gente diz, né, olha as distorções, né, que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra, a gente acha que há uma mística de que vai viver mais, né, ia viver 70, então vai viver até 90, né. Na verdade não, gente, é porque um filho que obedece o pai, ele erra menos, ele fracassa menos, ou diante de um fracasso ele aprende a ressignificar com maior maturidade, entendeu ou não, gente? Por isso ele vive melhor, porque é um filho que honrou pai e mãe, que obedeceu pai e mãe. Agora há aqui um desafio. Qual o desafio? O verso 21. Vamos lá no 21. O que está dizendo aqui no verso 21? Pais, não o quê? Irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Aqui eu quero parar um minutinho. Por que eu quero parar aqui? Porque eu preciso mencionar Efésios antes. Há um texto em Efésios
que diz assim, para os meninos: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então o filho deve honrar quem? O filho deve honrar quem, gente? Papai e mamãe. Amém ou não? Deve honrar papai e mamãe. Legal. Só que aí, logo depois, no mesmo texto de Efésios, diz: pais, não provoquem a ira aos seus filhos. Bem parecido aqui com Colossenses. Só que a expressão pais, não provoquem a ira aos seus filhos, a expressão lá do grego é pater. Então, se a expressão do grego lá é pater, a ênfase ali é o pai ou é a mãe, quando o Paulo está escrevendo? Eu acho que eu não me expressei bem. Vamos de novo? Filhos, honre seu pai e sua mãe. Está falando de quê, gente? Papai e mamãe. O grego é goner. Está falando de pais, marido e mulher. Papai e mamãe. Tudo bem ou não? O versículo seguinte: pais, não levem os seus filhos à ira. Aí o grego de pais é pater, não é goner. Se é pater, pais, não levem o seu filho à ira, para quem é essa palavra? É para o pai. Tudo bem ou não? É para o homem, é para o pai. E qual é o ponto? Homens, por favor, os pais aqui, e os futuros papais que estão em rota aí, né? O Hélio já está na rota aí, já está no caminho. O papel de estabelecer os valores da casa são nossos. Nós estabelecemos os valores da casa, da família. Eu vou tocar num vespeiro, que eu sei que vai ser um vespeiro, mas depois a gente desarma essa bomba aí, tudo bem? Presta atenção. Arnaldo e Helenice, beleza? Filhos, Davi, Felipe e Luciana. Tira Davi, tira Luciana, eu vou falar de mim só. Então, Felipe, filho do Arnaldo e Helenice. Felipe é submisso a Arnaldo e Helenice. Tudo bem? Meus pais. Quando eu olho agora para o lado, aí tem o senhor Elian e a dona Ivanete. Aí você entendeu, Elian. Ivanete, saiu quem? A Elinete. Tudo bem? Piadinha pronta, né, gente? E aí, olha que interessante. Elinete, submissa ao Elian e a Ivanete. Ok? Legal. Quando casa, sabe o que acontece? O Felipe sai de debaixo da autoridade de Arnaldo e Helenice e ele se torna uma autoridade no lar. Só que ele não sabe ser esse cara ainda. Entendeu o que eu estou falando ou não? Ele não sabe. E a Elinete sai de debaixo da autoridade do Elian e da Ivanete e vai para debaixo da autoridade do Felipe. Ela só mudou de autoridade. Só que o Felipe não sabia se a autoridade se tornou uma autoridade no lar. Agora lascou. Sabe por que lascou? Porque ela estava acostumada a ser protegida, guardada, cuidada e amparada pelo pai, e tem um nó cego, que é marido dela, que não sabe fazer isso. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, gente? Aí sabe o que acontece? Se tiver uma mulher mais braba, o cara fica frouxo. Então, mulher larga muito de ser braba e você larga muito de ser frouxo. Tudo bem ou não, gente? Então, mulher larga muito de ser braba, rixosa e encrenqueira. E o cabra larga muito de ser frouxo. Sabe por quê? Porque deixa eu falar uma coisa séria aqui. Séria. Quando você olha para um rio, que as águas estão fluindo, sabe por que ele está fluindo bem, o rio? Porque as margens são fortes. As margens são firmes. O pai, o homem da casa, ele precisa estabelecer essas margens firmes a fim de que as águas corram. Sabe por quê? Se as margens não forem firmes, vira pântano. E pântano é lugar de decomposição e fétido. Por isso que quando a gente diz, pais, não irritem seus filhos, sabe o que nós estamos falando? Nós estamos falando do pai que deixa o filho sem saber o que é para fazer. O filho não sabe o que é para fazer. O filho faz uma coisa uma hora, ai que bonitinha, daqui a pouco faz a mesma coisa. Ó sua anta, seu burro. Fala desse jeito com a criança. A criança não sabe o que está certo e o que está errado. Não.
É para estabelecer as fronteiras de forma clara, sábia. Respaldado onde, gente? Nas Escrituras. Filhos, pais, não o quê? Irriteis aos vossos filhos. Irritar fala de levar o filho à ira. O que deixa um filho irado? Sabe o que deixa o filho irado? Hernandes Dias Lopes, meu exegeta favorito, diria o seguinte: o que deixa um filho irado é esse filho não conhecer as regras. O que deixa esse filho irado é ver regras ensinadas e não vividas. Ouviu isso ou não? Regras o que eu disse aqui? Ensinadas e não vividas. O que deixa um filho irado é ver sucessivos conflitos não resolvidos entre os pais. Então os pais vivem se pegando, se batendo, não se acertam e depois quer que o menino tenha sossego. Esse filho vai ser um filho irado. Sabe o que nós tivemos que aprender a fazer, irmãos? A gente viveu uma coisa, foi o seguinte: o Daniel tinha muita dificuldade de pedir perdão, mas uma extrema dificuldade. Arrumava um problema na escola, empurrava alguém, pegava alguma coisa de alguém, tal, arrumava encrenca, aí a gente foi chamado na escola e Daniel tá dando problema na escola. Imaginam, gente, eu metódico do jeito que eu sou, a cara que eu não fiquei. Morrendo de vergonha, eu era professor da escola. Olha o B.O., né? Você tá rindo, né, seu nó cego? E aí, o que aconteceu? A gente... Por que... Sabe o que acontecia? A gente se desentendia em casa, na frente deles. Aí a gente ia depois conversar em algum outro momento. Eles foram dormir, a gente ia conversar, sentou na sala, sentou no sofá, sentou na cama e tal. Conversou, resolveu, mas ele viu a resolução? Ele não viu. E aí, como ele não viu a resolução, passou. Sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a criar pequenos problemas na frente dele e imediatamente a gente começou a pedir perdão um para o outro na frente dele para que ele compreendesse que a gente estava se acertando e a importância de pedir perdão. Algum tempo depois, a gente foi na escola, uma reunião de praxe, né? E aí, gente? Como é que está o Daniel e tal? Não, é mesmo, você perguntou, é verdade, ele mudou. Ele agora pede perdão, ele ajuda os colegas e tal. Sabe por quê? Porque Felipe, eu era exigente demais em algumas situações e não resolvia as situações também na frente deles. Estava formando um entendimento nele de alto rigor e de não pedir perdão. Você está entendendo ou não, gente? Filhos ficam irritados quando os pais não são o seu modelo a ser seguido. Gente, presta atenção numa coisa séria aqui. Sabe o que a gente aprendeu com uma pessoa que nos chamou a atenção? A pessoa meio que repreendeu a gente, assim, sabe? E foi a Miriam. Os irmãos conheceram. Pastora Miriam. Foi a Miriam. Anos depois eu fui entender a parte biológica, né? Ela me repreendeu no comportamento, depois eu fui entender a parte biológica. Deixa eu te falar uma coisa. Você pega a situação do Murilo, por exemplo. Fez alguma coisa, aí eu mesmo, né, enquanto pastor aqui e tal, entrei num papel que não é meu gritei com o Murilo, tudo bem? Gritei com o Murilo, sabe o que vai acontecer no sistema biológico dele? Existe uma glândula chamada suprarrenal. Ela vai dar uma descarga de adrenalina e cortisol, vai cair na corrente sanguínea, o coração dele dispara, pupila dilata e ele vai pronto para a defesa. Aí eu quero que depois de eu gritar com ele fique quieto. O garoto está com cortisol alto, adrenalina alta, pupila dilatada e eu quero que ele fique quieto. Então, vou chamar a atenção do Murilo, eu vou abaixar. Olho no olho. Tudo bem ou não, gente? Olho no olho. Tom de voz baixo, porque eu não quero adrenalina e cortisol, eu quero compreensão. Entendeu o que eu estou falando ou não? Aí eu vou falar agora dizendo assim, olha só, nós fizemos um combinado em casa e você não cumpriu o combinado. Quando chegarmos em casa, a gente vai corrigir você. Faz sentido ou não, gente? Aí os pais estão estabelecendo fronteiras firmes ou não estão? Nessas fronteiras firmes, aí o filho vive irritado ou o filho se sente guardado e protegido, gente?
aí o filho se sente guardado e protegido. Aliás, a falta de proteção são uma das maiores causas da ira até no adulto. Sim, sim. Existe uma coisa, pais, presta atenção aqui, os pais, por favor, grave o que eu vou dizer. E os futuros pais abracem isso aí como um ensinamento importante. O que é a correção? O que é disciplinar um filho? Espiritualmente falando, o que é disciplinar um filho? Disciplinar um filho é você mostrá-lo que o pecado tem consequências. Então você está corrigindo um pequeno erro, tudo bem ou não, gente? Está aqui dando uma palmadinha ou uma varadinha de goiabeira, tudo bem? Você está dando uma correção no menino, porque ele cometeu um erro. Só que lá na frente, ele compreende que o pecado tem consequências. Então, se eu corrijo um filho na infância, eu o preparo para compreender os efeitos do pecado na vida futura. Pais que não corrigem os filhos são pais que não estão ensinando os filhos a lidar com as consequências do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando eu tenho um filho que cometeu um erro, eu preciso fazê-lo compreender isso. Como? Por meio da correção. Porque se eu não faço isso, eu não estou ensinando para esse filho que o salário do pecado é a morte. A correção, a disciplina, é um meio espiritual de formar Cristo na vida dessa criança. Agora, pais, não irritem os seus filhos. Por que não irritem os seus filhos? Porque tem pai que é bruto. Tem ou não tem? Eu sou bruto, irmão. Eu sou bruto. Então eu corrijo na hora? Aí tem que haver um combinado. Qual o combinado? Quem é o mais bruto? É o Felipe ou a Elinete? Ah, é o Felipe. Então na hora do fight, o pai fala, porque ele estabelece as margens. Amém ou não? O pai fala, mas é falar, não é... Tudo bem ou não? É falar, o pai fala. Agora, ó, como eu e sua mãe somos uma só carne, sua mãe vai dar lá a varadinha em você. Entende o que eu estou falando ou não, gente? Pode ser um combinado dentro do casal. E tem filho que vai requerer mais disciplina do que outro. Daniel, gente, a Elinete andava com uma varinha de goiabeira na bolsa. Aí quando ele... Mas eu só precisei dar algumas, porque pra ele entender que aquilo ali doía. E aí a gente andava na rua, ele aprontava todas, aí eu mostrava a varinha bem no cantinho da bolsa pra ele, aí ele me dava uma. E aí ninguém entendia nada. O que esse menino... Nossa, que autoridade. Mostrava a bolsa, tipo assim.